Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Os irmãos podem então tomar seus assentos. Um texto muito conhecido, meus irmãos, da palavra de Deus, quando esse homem, Nicodemos, sendo um dos principais dentre os judeus, provavelmente alguma autoridade entre os judeus, ele era pertencente ao grupo, a seita religiosa dos fariseus, ele vai ter à noite um encontro com o Senhor Jesus Cristo para ter uma conversa mais próxima, tete a tete, como a gente diz. Antes de propriamente eu adentrar no texto e trazer uma abordagem em cima dele sobre um outro viés, meus irmãos, eu estava assistindo uma entrevista, um depoimento, posso assim dizer, Eu estava assistindo um depoimento daquele cantor não, DJ Alok, não sei quem de vocês já ouviu falar. Ele é uma figura conhecida, no mundo musical, inclusive ele tem fama até lá fora, e ele estava trazendo um depoimento num podcast sobre o encontro que ele pessoalmente teve em Jesus. Me chamou a atenção, cliquei lá em cima e queria ouvir se era porventura algum testemunho. E aí, de fato, ele foi testemunhando, dizendo que quando adolescente, jovem, ele era ateu, e aí veio então a fama, sendo ele um DJ, famoso, veio a fama, veio dinheiro, mas ele se sentia muito vazio, ele sentia um vazio dentro de si. É esse vazio existencial que todo ser humano tem. Não é preenchido com dinheiro, não é preenchido com fama, não é preenchido com nada, é apenas o Senhor Jesus que pode preencher esse vazio, amém? E aí então ele vai nesse afã de buscar algo que preenche esse vazio. E ele vai buscando muitos caminhos, e ele vai ter um acesso ao conhecimento do Senhor Jesus pelo viés do Espiritismo, meus irmãos. E aí eu quero que os irmãos estejam alerta, porque eu não vou fazer aqui apologia ao Espiritismo, Mas ele conhece Jesus, podemos assim dizer, estudando as Escrituras, os Evangelhos, mas pelo viés do Espiritismo. E aí então, meus irmãos, nessa busca, nesse afã de buscar o conhecimento, de entender mais o Senhor Jesus Cristo, os espíritos diferentes do que nós, meus irmãos, nós cremos que a nossa salvação, ela se dá mediante, única e exclusivamente através do sacrifício de Jesus, e nós cremos no sacrifício de Jesus. Ele pagou o preço por nós. A doutrina espírita ensina que não, a pessoa ela pode se auto-salvar através das boas obras, em sucessivas reencarnações, até que em um dado momento a sua alma chega, diríamos assim, ao apogeu da iluminação, enfim, ele chega a um ser perfeito. E aí, ele lendo, buscando compreender, ele viu nas Escrituras, nos Evangelhos em específico, Jesus Cristo um ser extremamente humanitário. De fato, Jesus é um ser humanitário. A gente, quando a gente percebe tudo aquilo que os Evangelhos contam a respeito do seu ministério, nós vemos alguém extremamente preocupado com a necessidade do outro. Jesus acolhia, Jesus abençoava, Jesus, ele não fazia acepção de pessoas,
Jesus trazia para si os marginalizados, os desprezados da sociedade. Jesus alimentava. Isso tudo eram ações, diríamos, que hoje é denominado como ações humanitárias. E aí o Alok disse: eu contemplei ali, lendo as escrituras, os evangelhos, o maior humanitário da humanidade. E aí ele disse uma outra frase que me chamou a atenção: você não precisa acreditar nele, é só fazer o que ele fez. E aí, meus irmãos, está todo o problema, porque a respeito da pessoa de Jesus, eu diria que boa parte do mundo simpatiza e admira o Senhor Jesus. Todavia o mundo resiste em crer nele como seu único e suficiente Salvador. E há uma diferença enorme entre essas duas realidades. Não basta apenas ser um bom simpatizante, não basta ser apenas um bom admirador de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos chama para segui-lo, para sermos o seu discípulo, para negarmos a nós mesmos, para tomarmos a cruz e seguirmos a Ele, crendo nele como o único e suficiente Salvador. Amém? O Nicodemos, meus irmãos, quando a gente lê essa história, é possível que todos nós a leiamos sob um viés positivo, porque ele, sendo fariseu, e a turma dele, a seita dos fariseus, talvez foram, junto com os escribas, foram os que mais se opuseram ao Senhor Jesus Cristo. Foram aqueles que durante os 3 anos do ministério do Senhor Jesus Cristo estiveram o tempo todo se opondo, tentando colocar empecilhos, desacreditando a pessoa e os ensinos de Jesus. Mas de repente esse homem, sendo pertencente desta seita, e ele sendo um dos principais dos judeus, provavelmente uma autoridade, ele vai então na calada da noite, e ele vai como que acenando positivamente para Jesus. E ele diz: Senhor, lá no versículo 2, mestre ou rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Tudo parecia legal, meus irmãos. O Nicodemos vindo, diríamos assim, acenando de uma forma positiva, mas a percepção, diríamos a concepção de Nicodemos é uma concepção equivocada e errada do Senhor Jesus Cristo, porque ela é uma visão limitada. É como se ele quisesse dar um aval ao Senhor Jesus até ali. Ele chama Jesus de mestre. A palavra no original é de didáscalos. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor ou rabi, eu reconheço que você é um mestre, você é um bom professor, você é um baita professor, porque ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. E nisso reside então todo o problema da declaração de Nicodemos, porque o mundo, meus irmãos, de uma forma semelhante, talvez admira Jesus, tem em Jesus uma simpatia, mas tem a dificuldade de declarar que Jesus Cristo é mais do que um bom mestre, é mais do que um bom ensinador, mais do que alguém que deixou uma grande moral. Jesus Cristo é o enviado de Deus, o único Senhor e Salvador. Para os irmãos terem uma ideia, na época haviam 2 possibilidades de alguém ser reconhecido como mestre. A primeira delas é quando alguém frequentava as chamadas escolas dos rabinos, e ela começava já desde pequenininhos, os meninos em especial, eles até os 11 anos eles aprendiam a Torá. E olha só, meus irmãos, boa parte deles decorava os 5 livros de Moisés. Mas dependendo da capacidade daquele menino, os rabinos da escola viam aqueles que tinham potenciais e davam continuidade àquele estudo. Então poucos deles chegavam à vida adulta com a capacidade, com um aval, com um certificado das escolas judaicas, das escolas rabínicas judaicas, e davam então para aquele indivíduo, já na sua fase adulta, o certificado de mestre. Ele era reconhecido oficialmente como tal. E pelo aval da religião era como que um reconhecimento de Deus. Ele é um mestre vindo da parte de Deus. Mas havia uma segunda condição, que era o reconhecimento popular. É quando o povo atribuía a uma pessoa a capacidade de mestre. Para os irmãos terem uma ideia, o
profeta João Batista, quando no deserto atraía multidões, as pessoas reconheciam-no mais ou menos nessa condição, como alguém que era um profeta, alguém enviado de Deus, alguém que tinha a palavra para ensinar as coisas de Deus ao povo. Então ele tinha esse reconhecimento popular. Mas como é que morreu João Batista, meus irmãos? Ele foi preso, ali deu a entender até mesmo com o consentimento de todo esse grupo religioso, e ele foi decapitado. Quando Jesus, naquela ocasião que ele está no templo e ele expulsa os mercadores, ele expulsa lá, os cambistas, aí o que as autoridades religiosas chegam para Jesus, indagando, interpelando ele, dizendo: com que autoridade você está fazendo isso? Quem é que te deu este aval? Quem é que te deu essa autoridade? E aí Jesus, lança uma pergunta para eles. Eu respondo se vocês me disserem se a autoridade, se o batismo de João era dos homens ou era de Deus. Ou seja, eles tinham que responder se o reconhecimento do ministério de João era um reconhecimento vindo de Deus ou era um reconhecimento popular. Eram os dois viés de reconhecimento. Não sei se todos conhecem da história, eles não podiam responder nenhum e nem outro, porque se eles dissessem que era de Deus, Jesus diria: então por que vocês não creram nele? E se eles dissessem que era dos homens, eles temeriam os homens, porque de fato a população, as pessoas reconheciam João como profeta. Então, meus irmãos, aqui Jesus, ele vive uma situação até mais difícil, porque os fariseus não reconheciam Jesus como um mestre, mas ele tinha uma multidão que o seguia. Havia uma multidão que estava para ali ouvir os seus ensinos, ouvir a sua palavra. E o parecer no Evangelho de Mateus diz que as multidões ficavam admiradas da sua doutrina, porque diferente dos religiosos na época, ele as ensinava como quem tem autoridade própria, e não como os escribas e fariseus. As pessoas, elas desejavam ouvir Jesus Cristo. As pessoas, elas iam de atrás de Jesus Cristo, e isso estava sendo um problema. E de repente, então, Nicodemos, ele vem acenando positivamente, dizendo: olha, eu da minha parte quero dizer que eu te reconheço como mestre, porque na realidade ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não estiver com essa pessoa. E aí Jesus Cristo poderia sair estufando o peito, dizendo assim: obrigado, Nicodemos, graças a Deus, obrigado porque você me reconheceu. Mas não, meus irmãos, Jesus, ele precisa corrigir a visão limitada e a concepção equivocada a respeito de Jesus. É por isso do nosso tema nessa noite: corrigindo um erro a respeito de Jesus. E o primeiro deles é: Jesus vai dizer para João Batista, embora não explicitado no texto, mas ele está dizendo para João Batista que ele é muito mais do que um mestre. Jesus Cristo está dizendo: eu sou o mestre, eu não sou mais um dentre vocês. Jesus Cristo, sendo um mestre dentre eles, ele se destacaria naquela sociedade. Mas Jesus está dizendo: eu não sou apenas mais um dentre vocês, eu sou o mestre, eu sou o líder. Se você puder abrir a tua Bíblia em Mateus, no capítulo 23, naquela passagem muito conhecida em que Jesus ele vai emitir uma crítica muito dura aos religiosos da época. E em especial quero ler aqui alguns versículos. O primeiro deles, lá no versículo 2 do capítulo 23 de Mateus, Jesus ele diz assim: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Agora lá no versículo 6, dentre muitas coisas que eles faziam, vamos então direto para o versículo 6. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Aí Jesus se volta aos seus discípulos e diz assim: vocês, porém, não serão chamados de mestre, porque só um é o vosso mestre. Só um é o vosso mestre. Só Jesus Cristo é o verdadeiro mestre com letra maiúscula. O M com letra maiúscula. E mais adiante, nesse mesmo trecho, ali no versículo 10, Jesus diz assim: nem serão vocês chamados de guia, porque um só é o vosso guia, o Cristo.
Os fariseus naquela época, meus irmãos, eles batiam no peito, eles se achavam como alguém de uma classe superior. Eles se achavam os legítimos representantes da palavra de Deus. Tudo tinha que passar pelo aval deles. Eles gostavam de ser chamados de mestres nas ruas. Havia uma vaidade pessoal. E Jesus está dizendo para Nicodemos, corrigindo-o, embora, como eu disse, não explicitado no texto, mas nós entendemos isso na revelação da palavra, que Jesus Cristo não é meramente um mestre que traz instrução. Jesus Cristo não é meramente um mestre que vai trazer uma palavra apenas para satisfazer o nosso ego. Jesus Cristo não é meramente um mestre que vai trazer uma palavra meramente terrena. As palavras de Jesus Cristo, o ensino de Jesus, a ação de Jesus na nossa vida é muito mais profunda. É uma palavra que transforma, é uma palavra que liberta. Amém? É por isso que Ele é o mestre dos mestres. Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, a tua visão sobre mim é limitada. Você veio assinando positivo, mas eu quero dizer que eu não sou um mestre como vocês. Eu sou o mestre enviado da parte do Pai. As minhas palavras, como ele vai dizer lá em João 6,63, as minhas palavras são espírito e são vida. As minhas palavras, elas limpam, como diz o Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 3. As palavras de Jesus são palavras de vida eterna. É apenas Jesus Cristo quem pode perdoar. É apenas Jesus Cristo quem de fato no poder da sua palavra pode curar. É apenas Jesus Cristo quem no poder da sua palavra, do seu ensino, pode libertar. E louvado seja o nome do Senhor Jesus por isso. Há tantos mestres nos dias de hoje, pessoas que enchem os auditórios, pessoas que têm uma boa instrução, e é bom ouvi-los, é bom aprender deles. Mas quem realmente transforma uma vida, quem transforma uma realidade, quem transforma uma situação, por pior que seja, é apenas aquele que é o mestre dos mestres. Porque a sua palavra é mais do que uma mera instrução, a sua palavra é poder. Amém? É por isso que lá em Lucas, no capítulo 9, quando os discípulos eles vivem aquela experiência no Monte da Transfiguração, em um dado momento, vivendo aquela experiência da transfiguração de Jesus, eles ouvem uma voz que diz: este é o meu filho amado, o meu escolhido, ouçam a ele, deem ouvidos à palavra dele. É por isso que a palavra do Senhor nos adverte, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Porque hoje o Senhor Jesus Cristo fala por intermédio do seu Espírito Santo. Amém? Uma segunda verdade que aqui Jesus Cristo precisou consertar, e que ele foi muito além, é que Jesus disse para Nicodemos que ele é muito mais do que um mero mestre, ele também é o Senhor. Isso a gente pode perceber no texto, diretamente no texto. Lá no versículo 13, Jesus ele diz assim: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Meus irmãos, dentre as muitas designações que eram dadas com a nomenclatura que hoje nós traduzimos para mestre, como uma delas eu disse, a palavra didáscalos, que traduzida pode ser como professor. Uma outra palavra é a palavra kyrios. Embora o termo kyrios ele é muito mais usado, traduzido na nossa língua para Senhor, e ela é única e exclusivamente usada para Deus. Lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, eles tinham o nome de Deus. O nome de Deus era Yahvé, mas o nome de Deus era sagrado, e os judeus não queriam ficar dizendo o nome do Senhor o tempo todo. Eles levavam ao pé da letra o mandamento que diz: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles usaram um substitutivo, uma palavra que substitui, e é o termo Adonai. Então, do hebraico Adonai era o termo que eles se referiam a Deus, o Senhor. O Senhor é Adonai. No Novo Testamento, a palavra grega equivalente é Kyrios, e ela é usada, então, como eu disse, exclusivamente para a pessoa de Deus. O Senhor Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu sou muito mais do que apenas um mestre, eu sou o Senhor, eu sou o Messias. E como que ele comunica isso para o Nicodemos? A partir desse versículo, quando ele usa a expressão o
Filho do Homem. A expressão Filho do Homem, meus irmãos, ela foi pela primeira vez usada pelo profeta Daniel, lá no capítulo 7, versículo 13, quando ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem. A partir de então, meus irmãos, a designação Filho do Homem era uma delas para se referir ao Messias. Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu sou o Messias. Porque enquanto você olha para mim dentro de uma perspectiva meramente terrena, eu quero dizer que eu vim lá do céu. Ninguém subiu, disse o Senhor Jesus Cristo, ninguém subiu ao céu, senão quem de lá desceu. E eu sou quem de lá desceu, porque eu sou o Filho do Homem. Agora é interessante, meus irmãos, porque na concepção dos judeus, até mesmo a figura do Messias era uma figura que não tinha a ideia de um ser divino. Mas de repente Jesus ele começa a comunicar que ele é o Filho de Deus. E aí ele vai dizer para Nicodemos, muito mais profundo, porque lá no versículo 16 ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. No versículo 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, ou seja, em outras palavras, Jesus Cristo estava dizendo para Nicodemos: eu sou o Messias porque eu sou filho do homem, mas eu sou divino porque eu sou o Filho de Deus, eu sou o próprio Deus, Nicodemos. Isso é extremamente maravilhoso. É uma concepção que na época o próprio povo teve dificuldade de entender, embora muitos iam até o Senhor Jesus, gostavam da sua palavra, o admiravam, muitos iam até mesmo pelo propósito de receber a cura. Em um dado momento Jesus repreende aquela multidão quando ele diz: vocês me procuram por causa desse pão, porque eu faço multiplicar pães e alimento vocês, mas esse pão vai perecer. Eu sou o pão do céu. Muitas pessoas procuravam Jesus, mas a concepção, o entendimento que eles tinham da pessoa de Jesus também era um conceito equivocado. Então, quando Jesus, em um dado momento, pergunta aos seus discípulos: o que as pessoas dizem a respeito de mim aí fora? E aí os discípulos dizem: olha, alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, ou então algum dos profetas. Os próprios discípulos, meus irmãos, eles tiveram um certo tempo para ter esse entendimento a respeito de quem era a pessoa de Jesus Cristo. Talvez no primeiro momento, Jesus era para eles também um bom mestre, mas eles vão vivendo e eles vão vivenciando aquelas experiências maravilhosas com Jesus. Lembram, meus irmãos, do episódio quando eles estão atravessando o mar da Galileia e eles são acometidos daquela tempestade e Jesus está dormindo no barco e eles acordam, Jesus se acorda e diz: Jesus, não importa que nós pereçamos. Jesus levanta, dá uma repreendida na falta de fé deles e diz: olha, e ele acalma, né? Ele acalma aquela tempestade, ele acalma aqueles ventos. E no final, qual é o parecer daqueles discípulos? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, eles ainda não tinham a plena concepção, o pleno entendimento de quem de fato era Jesus. Mas eles vão amadurecendo, eles vão vivenciando, eles vão experimentando esse Jesus. E aí, em um dado momento, quando ele faz essa pergunta, o que as pessoas dizem a respeito dele, então ele se volta agora para aqueles discípulos e diz: e vocês? O que é que vocês dizem ao meu respeito? E aí Pedro, em nome dos discípulos, diz: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é maravilhoso, meus irmãos. O mundo ali fora não tem esse entendimento como eu e você temos. Primeiro, porque a verdade nos foi revelada, e segundo, porque nós vivemos esta verdade numa vida de experiência com o nosso Senhor Jesus Cristo. A semelhança daqueles discípulos, nós vivemos e nós vivenciamos e nós podemos declarar: o Senhor, Deus que eu vivo, verdadeiramente é Deus, o Verbo de Deus, o Filho de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse para aquele Nicodemos: você me chama de didáscalos, de um bom mestre, de um bom professor, mas eu quero dizer para você que eu não sou apenas um bom professor. Eu sou o Kyrios, eu sou o Senhor, eu sou o Adonai lá no Antigo Testamento, que manifestou-se em carne, que habitou entre nós,
e veio com o propósito de nos salvar. Essa é a terceira verdade que Jesus Cristo expressa nessa palavra, quando ele diz para Nicodemos: Nicodemos, eu sou o Salvador. Jesus se apresenta como Salvador. Os fariseus na época entendiam que a salvação se dava única e exclusivamente, meus irmãos, pelo viés da observação da lei. Observar a lei de Moisés como critério para que ali as pessoas fossem salvas. Mas o que a palavra de Deus diz? Que pela lei ninguém será salvo. E por que pela lei ninguém pode ser salvo, meus irmãos? Porque nós não temos condições de guardar toda a lei de forma plena, todos os dias, rigorosamente. O único quem realmente observou a lei em todos os sentidos e não pecou em nenhum ponto, em nenhuma só vírgula da lei, foi o Senhor Jesus Cristo. Do contrário, todos nós somos sujeitos, como disse o apóstolo Paulo quando escreveu lá em Romanos 7. A lei é perfeita, a lei é espiritual, mas eu sou carnal, jogado à escravidão do pecado, porquanto eu consinto que a lei é boa, mas mesmo ela sendo boa, que me fora dado para a vida, ao mesmo tempo eu percebi que ela me fora dado para a morte, porque aquele que transgredir a lei será morto. Então o salário do pecado é a morte. Nós só morremos porque somos transgressores. Você não é transgressor porque você peca porque você é um pecador. E é por isso que nós precisamos do Salvador. É por isso que nós precisamos de alguém que veio no nosso lugar, pagar o preço das nossas culpas, veio morrer pelos nossos pecados, levar os nossos fardos, as nossas iniquidades, para que hoje em Cristo Jesus, crendo nele, nós somos justificados perante Deus. É isso que Jesus Cristo está dizendo para Nicodemos, quando ele então diz no versículo 14: por modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. E Jesus vai discorrer nos versículos posteriores a respeito disso. Sabe, meus irmãos, eu não sei se no primeiro momento Nicodemos teve esse entendimento sobre o que seria ser levantado, né? Eu até convido vocês, se assim desejarem, abrirem lá no capítulo 12, este mesmo Evangelho de João. Jesus ele vai falar de uma forma muito semelhante. Lá no versículo 32 ele diz assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando-lhe que gênero de morte estava para morrer. Jesus estava falando para Nicodemos que ele seria levantado aonde? Na cruz. Jesus Cristo seria levantado na cruz. Mas há uma questão muito interessante, meus irmãos. A palavra que aqui é usada é o verbo upso, né? Vem do verbo upso, e a palavra propriamente usada no texto é upsosen. Jesus Cristo seria levantado, e essa palavra em grego significa, traduzindo, é exaltado, enaltecido. Os irmãos terem uma ideia, lá em Tiago capítulo 4, versículo 10, Tiago diz: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É a palavra upso. Então Jesus Cristo disse: eu vou ser levantado na cruz. O que aos olhos dos homens Jesus Cristo estava sendo derrotado. Na visão espiritual do projeto divino eterno do Senhor, Jesus Cristo na cruz estava sendo enaltecido. Jesus Cristo estava sendo exaltado. E ele estava dizendo: quando eu for levantado, eu atrairei todos para mim mesmo, e as pessoas crerão em mim como o Senhor e o Salvador da vida delas. Eu quero encerrar, meus irmãos. Eu queria até poder citar a passagem de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 11, em que o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo, sendo Deus, não usou de usurpação ao ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma humana como um servo do Senhor, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que assim ao nome de Jesus, que foi exaltado, se dobre todo o joelho e confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus está sendo exaltado porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou.
Eu queria terminar, meus irmãos, dizendo que o mundo até simpatiza pelo Senhor Jesus, assim como Nicodemos simpatiza e o admira. Talvez chamam ele de um bom mestre, de um bom homem, de alguém que deixou um bom legado na história. Mas eu quero dizer para você, para todos nós, que Jesus Cristo não quer meramente simpatizantes. Jesus não quer meramente admiradores. Jesus quer discípulos que o seguem, que se dispõem a servi-lo, adorá-lo e a tê-lo nele como uma causa, se necessário morrer por ele. Porque Jesus Cristo, como disse Moisés, Deus é a nossa bandeira, Jesus é a nossa bandeira. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, eu não quero simpatia, eu não quero apenas admiração, eu não preciso do teu aval, eu sei quem eu sou. É aquele quem única e exclusivamente disse de si: eu sou, como o próprio Deus lá no Antigo Testamento disse: eu sou. E só fazem aquilo aqueles que nasceram de novo. É por isso que em toda conversa Jesus vai dizer para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, quem não nascer de novo não pode compreender as coisas do Espírito. Nicodemos está tendo dificuldade de compreender as coisas da terra. Como é que você vai entender as coisas lá do céu? Como é que você vai conseguir crer em mim? O mundo não consegue crer, sabe por quê, meus irmãos? Porque isso não é uma questão de entendimento intelectual, é uma questão de revelação do Senhor dado àqueles a quem Ele escolheu. E graças nós damos ao Senhor porque Ele nos escolheu. E nós temos esse entendimento e declaramos que Ele é o nosso Mestre, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Amém? Eu não sei se eu vou conseguir aqui, porque eu estou com o celular um pouquinho mais velhinho, e ele tem que dar um pulo aqui na tela, mas eu quero terminar com uma palavra que eu gosto muito. Ela foi dita por um escritor cristão chamado C.S. Lewis. Ele diz assim: estou tentando impedir que alguém repita a arrematada tolice dita por muitos a respeito de Jesus. Muitos dizem a respeito dele: estou disposto a aceitar Jesus como um grande mestre da moral, mas eu não aceito a sua afirmação dele ser Deus. Essa é a única coisa que nós não devemos dizer. Um homem que fosse apenas um homem não diria as coisas que Jesus disse de si mesmo. Ele não seria um mestre da moral. Pelo contrário, ele seria um lunático, um louco. Faça a sua escolha. Ou esse Jesus, ele era e é o Filho de Deus, ou então ele não passa de um louco, como o mundo entende. Você pode querer calá-lo por ser um louco, pode cuspir nele e matá-lo como um demônio, ou então você pode se dobrar aos seus pés, chamá-lo de Senhor e Deus, mas que ninguém o chame apenas de bom mestre, porque Jesus não é apenas um bom mestre, Ele é o Senhor das nossas vidas. Vamos nos colocar de pé? Eu não sei